Graça e paz, boa noite a todos, amém? A alegria de estar aqui nessa noite abençoada, revendo os meus amigos de longas datas, pastor Dilto, pastora Josiane, Manu, Isabela, revendo a Raquel e o Marco, que alegria revê-los aqui também, pastor Josué, advogado nosso ali da igreja, e tantos outros amigos que me acompanham aqui também nessa noite. E eu estava ali sentado e eu estava pensando assim, eu estou com saudade da minha esposa, porque eu viajei final de semana, cheguei na segunda noite, ela chegou ontem, e eu só fui encontrá-la quase 11 horas da noite, ela já estava dormindo, eu dei um beijo. Hoje ela já saiu 4 horas que ela foi ministrar em Itaipava, eu falei, amanhã eu vou sair com a minha mulher para jantar. Aí veio o anúncio de que amanhã ela vai estar pregando aqui. Ah, não é amanhã não, Marcinho. É dia 2, então está de pé meu convite. Ah, ela nem sabe, a gente não conta para ela, hein? Eu estou crente, para você ver como é que a minha órbita está legal. Eu estou crente que era amanhã, porque eu vi quinta-feira, falei amanhã, não vi que era dia 2, então já está de pé, ninguém fala para ela, hein? Beleza? Promete, porque tem um povo aqui que se bobear agora, manda mensagem, vai sair para jantar amanhã. Mas quem está empolgado para ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Livro de Juízes, é um texto bem conhecido. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos estar falando um pouco sobre Gideão. Juízes 6. É isso mesmo? Por quê? Tem alguma coisa errada? Houve um burburinho? Alguém pregou esse mesmo texto? Quem pregou essa... Djalma? Então estamos conectados. Bom, mas o mesmo texto e a palavra é sempre nova. Amém? Você pode ler o mesmo texto 300 vezes que Deus tem algo novo para falar. Eu não vejo o Djalma há muito tempo. Não ouvi o que ele pregou. E vamos ver o que Deus quer falar com a gente hoje. Mas é um texto que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, nesse dia. E é o que vai ser compartilhado. Juízes 6 vai dizer de um momento complicado que Israel estava vivendo por causa da desobediência. Você vai ver que o capítulo 6 começa dizendo que de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O povo complicado é esse tal de povo israelita. Um povo que vivia dando problema para Deus, mas era um povo que Deus escolheu amar e que Deus, assim como um pai que ama, ele sempre corrigia aquele povo a fim de que os trouxesse para o centro da sua vontade, a comunhão, ao relacionamento. E o capítulo 6 começa dizendo que de novo eles fizeram o que o Senhor reprova. E por conta disso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Para quê? Para serem tratados, para serem ali repreendidos. Deus sempre tem os seus caminhos quando Ele quer falar com a gente, quando Ele quer nos colocar na rota. Nem toda luta é o diabo, às vezes é Deus te tratando. E às vezes a gente está repreendendo aonde Deus está tratando, que a gente precisa de quebrantamento, de abaixar a cabeça e falar, fala que o teu servo ouve, trata, tira de mim tudo que precisa ser tirado. Nessa hora o amém é fraco, né? E às vezes a gente está repreendendo justamente aonde Deus está tratando. E nesse contexto, vai dizer que aqui no verso 6... Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Isso é, eles chegaram num limite de perda. O que acontecia com eles? Eles estavam sendo roubados naquilo que produziam. Terrível coisa é você ser roubado naquilo que você produz. Terrível coisa é você escrever um livro e não desfrutar de nada daquilo que é vendido do livro. Terrível coisa é você plantar uma plantação, seja lá de laranja, seja lá do que for, você produz, trabalha
22 dias por mês, e no dia 5, quando você vai receber o teu pagamento, alguém sacou o seu pagamento e está usufruindo daquilo que você produziu. Não é injusto? Eu não sei se você já passou por isso, de ver alguém usufruir daquilo que você produziu, e você fica chupando o dedo e falando, poxa, mas fui eu que trabalhei para que aquilo acontecesse, e você não recebe nada. Assim estavam os israelitas. Tudo que eles produziam, o vinho, o trigo, a farinha, as frutas, as sementes, quando chegava no final do mês, os midianitas iam lá e tomavam posse de tudo, e eles ficavam sem nada. Eles estavam sendo roubados naquilo que produziam. No verso 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, nem diz o nome do profeta aqui, um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Queridos, o povo estava sofrendo, e não era por conta da desobediência. Deus havia feito uma aliança com aquele povo. Aquele povo conhecia o que Deus já havia feito, a história dos seus antepassados, mas lendo esse texto hoje, no capítulo 2, no verso 10, tem uma passagem interessante que diz que depois que toda aquela geração de Josué, de Caleb, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. A falta de conhecimento de quem Deus nos faz viver uma vida errante. Oh, meu Deus. Nos faz viver uma vida errante. Ouvir falar a respeito de Deus não significa saber quem Deus é. Tem gente que ouve falar de Deus várias vezes na semana, várias vezes no dia, mas não sabe quem Deus é, não tem relacionamento com Ele, não buscam a Deus na hora que precisam, mas não querem aliança com Deus para andar uma vida digna, fiel e reta diante dEle. E aí esse povo surgiu que não conheciam, não ouviam talvez falar, mas não queriam saber quem Deus era, o que Ele havia feito. E aí o povo está sofrendo, mas no sofrimento eles recorrem ao Senhor. Deus usa um profeta que nem diz o nome, dizendo que eles tinham que se voltar para o Senhor, e no meio disso tudo, no verso 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu acho que Gideão deve ter tomado um susto absurdo nessa hora. Quando ele olha para ele, de repente alguém falando com ele, ainda chamando ele de grande e de poderoso na situação que ele estava vivendo. Porque você vai ver depois, no decorrer da história, que Gideão era o menor da sua casa, o menor clã era o da família dele. Tipo, ele era o improvável, ninguém esperava que pudesse vir alguma coisa boa de Gideão, muito menos um guerreiro, muito menos um libertador para Israel, da mão dos midianitas, que tinham uns caras que eram de briga, uns caras violentos, e de repente ele ouve uma afirmação a respeito dela. Eu não sei quantos aqui estão esperando uma resposta nessa noite do Senhor? Alguém entrou aqui esperando uma resposta do Senhor? Nesses dias, como o pastor Dilton falou aqui, dias de confusão, dias de incerteza, dias de temores, dias de angústias, não dá para ver televisão hoje, gente, não dá para ver, a gente fica intoxicado com cada notícia que a gente vê, e isso consome o nosso tempo, isso consome a nossa energia, isso às vezes compromete a nossa fé, a gente acaba virando quase que robôs, pessoas sem vida,
de tanta intoxicação que a gente recebe de informação na nossa mente. E você está procurando uma resposta. Muitos aqui procurando uma resposta. E talvez você tenha entrado aqui se sentindo esquecido por Deus, rejeitado por Deus, impotente, improvável de realizar alguma coisa, e a tua oração, como de nós, às vezes muito acontece com a gente também: Senhor, levanta alguém para me abençoar, Senhor, toca na vida de alguém, Senhor, fala com um profeta. Quantos de vocês já não saíram de casa hoje? Deus podia usar um profeta para falar comigo, porque não é bom ouvir: ei, fulano, eis que te digo. Gente, ouvir um eis que te digo, treme tudo. Ainda mais quando vem com CEP, com endereço marcado: eis Raquel, que eu te digo, o Senhor me revelou. Quem não quer ouvir um negócio desse hoje, gente? Os cultos que acontecem isso estão lotados. Porque as pessoas querem uma bola de cristal, né? Porque quando um profeta, está vindo um profeta, revela até CPF. Na moda hoje, revelar CPF, endereço, coisa que você consegue no Google com facilidade. Né? E se for bom de nota, então, de memória, você grava ainda por cima o rosto da pessoa. Bom, mas a gente almeja sempre que Deus vai levantar alguém para ser a resposta. Alguém para ser a resposta. Mas eu quero primeiro que você entenda: você não foi esquecido por Deus. Você não é um coitadinho. Posso ouvir um amém aqui? Para de se enxergar como coitadinho. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus te chama baseado naquilo que Ele te criou para ser. Não nos rótulos que a vida colocou em você, ou que a sua família colocou em você, ou que as suas decepções colocaram em você, ou que as tragédias que aconteceram na sua vida. Hoje é o dia de você começar rasgando o rótulo que está na sua vida. Começa já a ir rasgando o rótulo de fracassada, de desempregada, de casamento que não deu certo, de gravidez que não foi para frente, de rejeições, de traições. Rasga o título, porque Deus não te chama pelo rótulo que colocaram em você. Ele te chama baseado naquilo que Ele criou você para ser. Por isso que Ele chega para Gideão e fala: ei, poderoso guerreiro. Por quê? Gideão havia saído dele. Eu acho que Gideão havia saído de quem? De Deus, como você saiu. Você não saiu da barriga da sua mãe simplesmente, você foi uma decisão de Deus para nascer, para a existência. Então Deus te chama baseado naquilo que Ele te criou para ser. Então hoje é um dia de você começar a redefinir a sua identidade. Lembra quando Ele disse para Jeremias: antes de te formá-lo no ventre, eu já te conhecia. Antes de você se chamar Márcio, eu já te conhecia. Antes de você ter o sobrenome que você tem, eu já te conhecia. Antes de você nascer no bairro que você nasceu, eu já te conhecia. E aí o Senhor aparece para Gideão e chama ele de quê? Homem guerreiro. O Senhor é contigo. Ele viu em Gideão um guerreiro. Quando ele mesmo se escondia de medo, Gideão se escondia de medo. Ele estava malhando trigo no lugar de prensar uva. Uma coisa ele tinha: estratégia. Se eu for cuidar do trigo na eira, é lá na eira que os caras vão me roubar o trigo. Só que não está na época de uva, então eu vou malhar o trigo no lugar de prensar uva. Oh, meu irmão, valoriza as estratégias que Deus vai te dando. Pode parecer simples, mas é o que você tem, e Deus está de olho nisso. Agora, imagina se Gideão fosse um cara de ficar em casa à toa porque a crise está grande. Não vou nem sair de casa. Alguma coisa ele tinha que chamou a atenção de Deus, porque Deus havia colocado nele. Eu tenho um plano para esse cara que ele não faz a menor ideia do que eu vou fazer na vida dele. Deus tem algo para você que ele não faz a menor ideia. Estão olhando para você, por isso que ele não... Oh, meu Deus, tadinho de mim, ó vida, ó azar. Ele estava lá cuidando do trigo no lugar de prensar uva. Não era a época de uva, então deixa eu aqui, ninguém está mexendo comigo. Eu vou guardar a minha farinha aqui para fazer o pão da minha família. Deus viu, Ele era o homem certo para essa estação que está acontecendo agora. Você é a pessoa certa para essa estação que você está atravessando na sua vida. Ei! Redefina a sua identidade. Redefina a sua identidade. Deus não escolhe você pelo que os outros enxergam. Ele escolhe você baseado naquilo que Ele já planejou.
Então não interessa o que a vida tenha trazido para você, o que você tenha enfrentado ou está enfrentando, você é filho de Deus, Deus te escolheu, Deus tem te mantido vivo. Não estou dizendo sem luta, tem te mantido vivo. Aleluia. Então, isso é algo que você, antes de a gente aprofundar mais, você precisa redefinir a sua identidade. Como que a gente começa fazendo isso? Rasgando os rótulos. Ei, olha para cá, rasgue os rótulos, inclusive dos sucessos que você teve. Porque os nossos rótulos são limitadores de nós mesmos. Você às vezes foi até tão bem sucedido numa área que você não se permite ir mais além, porque te rotularam e fica, quando é que você vai fazer um outro sucesso? Quando que você vai inventar outra coisa que dê certo como deu aquela? Isso te limita, porque você fica querendo se copiar e não se permite viver algo novo. Então, rasgue os rótulos, inclusive dos sucessos. Ô irmão, ia chamar você. Rasgue os rótulos. Saia daqui hoje entendendo que a sua identidade não está num rótulo. Porque um rótulo limita. Pastor, ele só é pastor. Aí o cara prende, eu não faço nada além daquilo ali. Eu não posso empreender, eu não posso ser, porque me rotularam. Você não tem coisas que não cabem em rótulo. Tem coisas que não... Como é que eu vou dar um rótulo para Oprah? Oprah Winfrey. Que título ela tem? O que a mulher faz é tanta coisa. Ajuda tantas pessoas em tantas áreas que um rótulo podia limitar ela. Alguém me ajuda aqui nessa noite? Não fique preso a títulos, a rótulos, ou ainda mais instituições eclesiásticas. Tem gente que briga por título, briga por patente, briga por isso, briga por aquilo. E Deus não quer te prender a rótulos. Seja você, flua no que Deus colocou na tua mão. Não se prenda a um rótulo. Você é maior do que um rótulo. Você é maior que um label. Você é maior do que um adesivo que possam colocar na tua vida. Você é maior do que o teu, oh meu Deus, do que o teu perfil no Instagram. Grandes mentes não estão presas em telas. Em mesas de grandes CEOs, celular nem aparece. Você não entendeu, porque eles estão enxergando longe. Eles estão pensando, aquilo como já foi. Aquilo que a gente está curtindo um dia era uma ideia de alguém que já está lá em 2053. Porque grandes homens pensam, e quando já nasceu na mente, vira a página, agora eu vou para a próxima, e tem alguém executando. Meu Deus, seja o útero para a visão, da visão que alguém vai desenvolver. Mas não se prenda a um rótulo. Senão, tem gente que não está entendendo, que está moscando. Tem coisas que você vai sonhar, que talvez você não vai nem realizar. Mas Deus vai levantar gente para construir o que você idealizou, o que você enxergou, o que Deus usou você para gerar. Não se prenda a rótulos, não se prenda a títulos. Meu Deus. E outra coisa, as falhas não nos definem. Você não é definido por aquilo que não deu certo. Não deixe que o que não deu certo te define. Você é definido pelo propósito eterno que Deus colocou dentro de você. Só falha quem tenta. Eu prefiro ser lembrado por alguém que errou, mas que tentou, do que alguém que nunca tentou fazer nada e fica só criticando. Normalmente críticos não constroem. Normalmente críticos não realizam. E crítico é o primeiro a sujar a mão. Porque ele é o primeiro a pegar na lama para atacar nos outros. Eu não vou descer no nível da crítica. Falem de mim, eu tenho uma visão para cumprir. Falem de mim, eu tenho um chamado a realizar. Querido, nunca desça no nível da confusão. Não desça no nível da crítica, você é maior do que isso. Não desça no nível das provocações, você é maior do que isso.
Não desça no nível da pilha que tenta colocar em você e te desestabilizar. O porquê que Abel morreu? Porque ele aceitou um convite do irmão: vamos ao campo comigo. Não vá ao campo de Caim. Caim era agricultor, ele conhecia o campo como ninguém. Então ele atrai o irmão dele para o lugar que ele dominava. Esse foi o vacilo que Abel deu, ir no lugar que Caim dominava. Tem um monte de gente às vezes passando de coitadinho por você, te convidando para dar uma voltinha no campo que ela domina. Isso aqui não é nem ia pregar isso aqui, não sei porque eu estou falando, você sabe que está ouvindo. Sempre tem um Caim querendo levar Abel para o lugar que ele domina para matar Abel. Meu Deus, por que eu falei isso? Não sei. Há um propósito, a Bíblia fala em Romanos 8, 29 e 30, que Deus predestinou, chamou e justificou aqueles que Ele conheceu. E Juízes 6,14 vai dizer que o Senhor fala para ele: o Senhor se voltou para ele e disse, olha, preste atenção no verso 14: com a força que eu vou te dar. É isso que está na sua Bíblia? Com a força que eu vou te dar, vai libertar Israel? Não, queridos, é com a força que você tem. O aleluia foi pouco agora aqui, irmão. Você que entrou aqui se sentindo fraco nessa noite, você que entrou aqui se sentindo desmotivado nessa noite, você que entrou aqui se sentindo um nada nessa noite, Deus chega para um nada que Gideão se sentia e começa a injetar fé nele, palavra nele, e dizer o que ele enxergava. Ai, que Deus no verso 14 vai e reafirma: olha só, com a força que você tem, vá e liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando. Você está pedindo para Deus te dar força, Ele fala: eu já te dei. Está pedindo coragem, Ele fala: eu já te dei. Está pedindo que a porta abra, Ele falou: eu já dei ordem para que abra, mas você precisa ir. Queridos, eu aprendi na minha vida que todo milagre ele é bidimensional. Tem a parte que cabe a Deus e tem a parte que cabe a mim. Lembra quando Moisés está na beira do mar e ele vai orar? E o texto você conhece: por que clamas a mim, Moisés? Moisés, não é hora de orar não, meu velho. Estica, pega a vara, toca no mar. Tocar, pegar a vara e tocar no mar, responsabilidade de Moisés. Abrir o mar, soberania divina. Ô Senhor, abre o mar. Ô Moisés, toca nas águas. Jesus, o vinho acabou na festa do casamento, que vergonha que os noivos estão passando. Pegam as talhas, encham de água e sirvam adiante. Encher as talhas de água, responsabilidade dos homens, de quem estava ali. Enche a talha de água. Transformar a água em vinho, soberania divina. A questão é que muitas das vezes a gente está assim: Senhor, faz alguma coisa, e Deus está assim: faz alguma coisa. Você está esperando Deus fazer e Deus está esperando você se posicionar. Você está esperando Deus abrir, Deus está esperando você bater. Você está esperando começar alguma coisa, Deus está esperando que você movimenta. Escreve, pega um papel, faz um rascunho, manda uma mensagem, levanta, pega um BRT, na chuva e vai, a pé, mas vai, sem dinheiro, mas vai. Tem gente também que quer tudo de mão beijada. Só vou se for de Uber. Pega o busão, meu velho. Pastor Odilto, pastor Josiane me conhecem lá do Morro do Juramento, ali entre Ipanema e Leblon. Entre Ipanema e Leblon tem um Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. Eu não sei porque botaram ali entre Leblon e Ipanema. Lugar onde eu fui nascido e criado, no Morro do Juramento. Eu tinha que descer o Morro do Juramento com um teclado de uns 15 a 20 quilos nas costas para pegar o ônibus. Eram uns 4 quilômetros que eu tinha que andar, porque o ônibus não subia o morro e eu não tinha carro, mas tinha uma oportunidadezinha de tocar e eu queria tocar, precisava tocar, então eu descia, não tinha negócio, me leve, ninguém, não deixava em casa não, irmão. Depois uns abençoados, foi tendo um bom coração, mas tem gente que deixa a oportunidade de pagar porque não tem conforto. Você tem que escolher, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, nem sempre não.
quer ter conforto e oportunidade, às vezes você vai ter que ir pisando na lama, mas vai ter que ir. Às vezes você vai ter que ir sem trocar a roupa, mas você vai. Você vai cheirando a CC, anda com um desodorantezinho na bolsa, no bolso, mas anda às vezes só com R$5, R$10 para ir, para voltar. É tudo que você tem, mas já é alguma coisa. Você quer ouvir testemunho, mas não quer ser testemunho? Espera aí, eu preciso perguntar a alguém. Quantos aqui querem contar testemunho? Mas o próprio. Porque é bom contar o testemunho que eu vi na quarta-feira o irmão contar. É bom contar o testemunho que o irmão José deu no domingo. Mas você quer ser o testemunho? O processo de se tornar testemunho envolve noites que ninguém viu, lágrimas que ninguém conheceu, dores que ninguém conheceu, traições que ninguém viveu. Mas você sabe o que você teve que passar. E deixa eu te falar uma coisa que eu ia falar no final, mas vou falar agora. Fé não faz sentido. Fé faz milagre. Está na moda hoje essa palavra. Faz sentido para você? Eu não quero saber se faz sentido. Eu prefiro crer. Eu prefiro crer. Eu não sei como, eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Na chuva ou no sol, ou numa casinha de sapê, eu não sei, mas eu sei que Deus vai dar um jeito. Deus vai abrir um caminho. Deus vai... Alguém que pode glorificar a Ele aqui nessa noite. Você entrou aqui cansado, você aqui entrou aqui achando que não estava sendo visto, mas um anjo do Senhor desceu hoje e falou: ei, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, o Senhor é. Deus conhece o fim. Primeiro Deus começa pelo fim, gente. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro ressuscitou. Quando Jesus nasceu, ele já havia ressuscitado. Eu vou repetir isso. Quando Jesus nasceu, ele já havia ressuscitado. Na eternidade já havia acontecido. Então Deus primeiro desenhou o final. Depois ele foi lá para frente e disse: agora começa. E outra coisa, quando você caminha por visão, você sabe aonde vai chegar. Então você não é controlado por emoção no meio do caminho. Tem gente emocionada demais no nosso meio. Só que as emoções são enganosas. Hoje você está emocionado, está bem, está aleluiado. Amanhã tu está mal-humorado. Amanhã você não quer saber de mais nada. Mas no outro dia, aí essa emoção fica subindo e descendo, subindo e descendo. Se alguém te cumprimentou, você está triste ou está feliz. Se alguém não falou, você está decepcionado. Se a mensagem não foi longa demais, o pastor está exagerando. Se foi curto, o pastor não tem conteúdo. Se alguém não te visitou, se alguém não trabalha, fez alguma coisa, aí você fica emocionado demais, para mal ou para bom. Mas quem tem visão, ele conhece o final. Ei, deixa eu te falar algo. Se não chegou ainda onde Deus disse que te levaria, é porque não terminou ainda. Eu vou repetir, é porque não terminou ainda. Continue andando, continue crendo, continue acreditando, continue confiando, porque a fé não é para emocionado, e a fé não é sentimento, a fé é certeza. Tem gente que acha que ter fé é ter sentimento. Estou com um sentimento. Não, eu tenho a certeza de que Deus é bom. Eu tenho a certeza que a minha vida está nas mãos dEle. Eu tenho a certeza que Ele escreveu os meus dias na sua palma das suas mãos. Eu tenho a certeza que agindo Deus não há quem possa impedir. Eu tenho a certeza que as portas do inferno não podem contra a igreja. Eu tenho a certeza de que se os meus olhos se fecharem nessa dimensão, eles se abrirão numa nova cidade, oh meu Deus, porque eu ando por fé e não por sentimentos. A gente tem que parar de andar de emoção e começar a andar por convicção. Como eu disse, temos muitos emocionados, mas poucos convictos. Será que a cada culto o pastor tem que fazer um malabarismo para poder te emocionar? A gente vive essa geração vazia e oca de palavra, porque é uma geração que está acostumada a ser emocionada a cada culto.
e não transforma a vida, não muda caráter, não arrepende de pecado, não abre mão de coisas, mas ela quer viver emocionada. O pastor não tem que ficar se esforçando a cada culto para te emocionar. Gideão, tu é forte, cara. Tu é guerreiro, cara. Tem uma força aí dentro de você. Ei, tem coisas na sua vida que você ainda não teve acesso, porque o teu medo te bloqueia, porque a maneira como você se enxerga te impede de acessar. É igual aplicativos. Não adianta você ser um iPhone 17 se você não tem conexão com a internet. Você está cheio de potencial, mas não consegue acessar. Tem gente cheia de potencial sentada aí perto de você, mas falta conexão com o que é eterno. Falta conexão com o eterno para poder ter acesso a coisas que ainda não foram liberadas. Ei, essa é a noite que Deus quer te dar acesso a uma força que você não conheceu ainda, ao entendimento que você não teve ainda, que faculdade não vai te dar, que influência não vai te dar, só relacionamento e intimidade com a glória de Deus. Tem coisas que só serão acessadas no vale. Tem coisas que só serão acessadas quando ninguém está vendo, e você está chorando para defender o melhor para sua família. Você acha que não tem o suficiente, mas você continua insistindo, trabalhando, e tem um anjo te observando. Eu imagino o anjo olhando para Gideão, e Gideão, Jesus, e o anjo está lá, cara, esse cara é sensacional. Gideão, o Senhor é contigo. Assim como Gideão foi chamado antes de se sentir pronto, Deus está chamando você agora mesmo. Esse é um dos outros problemas que a gente enfrenta. Eu não me sinto pronto. Nunca sentiremos. Tem gente que até hoje, há 30 anos, está esperando se sentir pronto. Eu conheço pessoas, pastor Dilton, e você também, o senhor também, que estão estudando há 30 anos e até hoje não estão prontos, não se acham prontos para assumir o ministério. Tem teologia, botar toda a gente num bolso, mas nunca se sentem prontos. E aí não estão construindo nada. Aí Deus pega aqueles que parecem que não são, não tem aparência, não tem talvez o melhor português, não tem a melhor escatologia, a melhor hermenêutica, a melhor homilética, o melhor ensino das potestades e principados, não tem grandes, mas tem disposição, dizendo: eu sei falar de um reino, eu sei falar de um Deus que cura, que salva, que liberta, que não abandona, que segura na mão, que não desampara, que não decepciona. Deixa eu falar uma coisa aqui, me perdoe, mas seminários não formam pastores, seminários não formam ministros, seminários não formam missionários. São excelentes ferramentas, mas se não for forjado no fogo, se não carregar em si as marcas, Deus usa homens marcados. Ei, eu vou repetir: Deus não desperdiça cicatrizes. Deus não desperdiça as nossas dores. O processo é doloroso, mas o propósito é glorioso. O propósito é glorioso. Deus não está, guarde isso, Deus, Ele não está impressionado com a sua fraqueza. Mas Deus olha para você, Ele enxerga um futuro, Ele está investindo no teu futuro, quando Ele diz: com a força que você tem, eu enxerguei em você coisas que você não enxerga ainda. Às vezes Deus mostra para o teu pastor, aí teu pastor libera uma palavra para você, você fala: eu? Igual Sara, rindo. Eu? É você. Eu? É você. Gideão não sabia que a resposta que ele estava pedindo para Deus era ele mesmo. Repita comigo: eu
não sabia que era eu. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Repita: eu não sabia que era eu. Você está pedindo uma resposta para Deus? Se olhe no espelho. Você está olhando para o estado que está sua família e pedindo para Deus levantar alguém? Deus está dizendo: se olhe no espelho. Esse alguém é você. A resposta é você. Deus vai usar você. Deus vai levantar você. Deus vai encorajar você. Deus vai fortalecer você. A resposta era Ele. Eu preciso, gente, eu não estou 30%, mas eu vou até fugir do esboço para não ficar preso e não passar demais da hora. Porque houve um processo que Deus teve que fazer com Gideão. E aí que é o interessante, você não pode fugir justamente dos processos. Porque uma coisa é Deus te falar: eu vou colocar na tua mão. Uma coisa é ser ungido para ser rei com 17 anos de idade, mas o trono só ia chegar aos 30. O problema é que tem gente que pega a unção e já sai celebrando, fazendo um monte de besteira por aí. Porque ungido sem sabedoria vai fazer besteira. Ungido sem sabedoria vai usar o dom da maneira errada. Tem um monte de menino por aí, porque tem até o dom, mas não chegou o tempo. Porque não é suficiente ter só o óleo. Tem que passar pela moenda. Tem que ter quebrantamento. Tem que ter Saul na jornada. Tem que ter urso e leão. Tem que ter Golias. Tem que ter umas historinhas para contar, sabe? Tem que aprender a segurar os seus impulsos de não matar Saul. Ainda que você tenha um chamado para o lugar de Saul, quem tira Saul e põe Saul é Deus. E eu quero falar algo para você. Essa é a escola que muitos não querem se formar. É a escola do quebrantamento. Muitos se matriculam, poucos se graduam. Porque na escola do quebrantamento é onde você aprende a controlar os seus impulsos. Sabe quando Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez? Longe de mim levantar a mão contra o ungido do Senhor. Era um processo. Era um processo. E aí no capítulo 7, a gente já vai para o capítulo 7. Você sabe, tem tanta coisa para falar desse texto que eu tenho que correr. Tem 11 minutos, eu vou terminar nos 11 minutos. Deus manda Gideão tocar a trombeta e convocar o povo. Quando ele toca a trombeta, chega um cara perto dele chamado Abiezer. Diz que os abiezeritas se juntaram a ele. Essa palavra Abiezer significa no original: Deus é o meu socorro. Quando Gideão tocou a trombeta, o socorro veio. 32 mil homens. Pô, tem uns caras aqui que dá para fazer uma frente. 100 e poucos, 20 mil, 120 e poucos mil lá, 32 mil aqui. Se eu divido, tem gente. Gideão, ó, Deus falando, né? Gideão, é o seguinte: tá grande demais esse exército. A gente hoje vive numa mania de grandeza, não é? Você quer aumentar a sua batata por mais R$1? Você quer mais 300 ml por mais R$1? Uma big batata, uma big refrigerante. Espaço mais, espaço super, hiper, mega, king size. A gente é impressionado pela grandeza, não é verdade? Uma mega promoção, salta o zoinho da gente, tudo para fora. Deus chega e fala: Gideão, tá grande demais. Ó, para te dar, já te dá, adiantar a parada, fala para os medrosos e covardes irem, estão dispensados, de boa, sem mágoa. Sem mágoa, mimimi, sem carinha feia. Ó, medroso e covarde está dispensado. 20 mil. 22 mil. 20 mil não, 22 mil. Meteram o pé sem, foram embora. 10 mil, Senhor, é isso mesmo. Mas olha só, tem gente demais ainda, Gideão. Tem gente demais. Leva esses caras para beber água no rio. Quem meter a cara na água igual um afoito, tu dispensa. Quem pegar a água igual, né? Levando a boca aqui, esse você vai, né? Vamos lá, bebe água. 9.700, igual cachorro, meteram a cara dentro d'água. 9.700. Gideão, Deus fala para ele: manda embora.
só ficaram 300. Já para encerrar, sabe o que eu vejo nisso aqui? Primeiro, que a tua vitória não está na força do exército, está na força daquele que te chamou, daquele que enxergou em você. Não é na tua estratégia, é na obediência a Deus. É na obediência a Deus. Agora, Deus, primeiro, guarde isso, Deus não está esperando que você seja perfeito. Sem essa de querer ser perfeito, apenas esteja disposto. Apenas seja obediente, porque Deus te escolheu para esse tempo. E aqui, quando eu vejo Deus encolhendo o círculo de Gideão, é porque Deus está construindo um futuro em cima de novos relacionamentos. Eu vou repetir. Deus está construindo um futuro. Deus teve que ajustar o círculo de Gideão. Tem pessoas que chegaram até aqui, mas que não podem ir até lá. Tem pessoas que começaram com você, mas que não vão terminar com você. Tem pessoas que para o nível que eu vou te levar, elas são incompatíveis. Então é necessário que haja uma ruptura. Nem todos que começam com você vão poder ir com você até o final. Deus reduziu os homens de Gideão, não para enfraquecer ele, mas para alinhá-lo com os que estavam preparados para a batalha. Querido, quem está ao teu redor? Quem são as suas conexões? Com quem você senta para tomar um café? Quais são os assuntos que vocês conversam? Qual é a sua playlist? Quem é que faz parte do círculo da tua vida? Eles têm a ver com a visão que Deus tem te dado? Ou será que você só está inchado? Tua casa vive cheia, mas de gente que não acrescenta em nada. Pelo contrário, quer causar confusão na igreja, confusão na família, confusão no trabalho, sabe? Essas coisinhas, sabe? Deus está separando o joio do trigo na tua vida hoje. E eu quero te falar, não resista ao processo. Seja intencional sobre quem vai sentar na tua mesa, sobre quem vai comer olhando no teu olho. Não de pessoas que queiram usufruir o que você tem. E às vezes quando eu falo de usufruir, não é só dinheiro não, energia, tempo. Por que Neemias nunca aceitou sentar com Sanbalate e Tobias? Porque não tinha a ver com o chamado dele, nem com o tempo. Querido, a única coisa que não se recupera na vida é tempo. Entende? Porque o inimigo tanto tenta consumir o seu tempo. Quantas reuniõezinhas a gente tem que ficar fazendo para tapar buracos emocionais de pessoas que estão feridinhas dentro de igreja? 30 anos de crente, continua feridinha. 15, sabe, não tem mais tempo da igreja ficar perdendo tempo em trabalhar e querer tratar feridinhas emocionais em gente que já era para estar dando aula. Gideão, tem gente demais, eu vou encolher o teu círculo a fim de que você cumpra o seu propósito. Gideão começou como alguém que estava cheio de dúvida, mas terminou como um líder de uma vitória poderosa. Ele achava que não era suficiente, mas Deus o chamou de guerreiro. E você, o que Deus pode fazer através de você, se você tão somente disser, eis-me aqui? Vai ficando em pé no seu lugar. Deus hoje está te chamando para confiar. Deus hoje está te chamando para uma vida de vitória, sim. Mas você vai sair daqui dizendo o seguinte: Deus, eu não sabia que era eu. Eu estava esperando que fosse o pastor Dilton. Eu estava esperando que fosse o pastor Silas. Eu estava esperando que fosse o pastor Cláudio Duarte. Eu estava esperando que fosse o profeta A, B ou C. Mas hoje eu entendi que a resposta sou eu. Quem precisa se posicionar sou eu. O tempo é agora. A vitória começa quando você decide acreditar. E aí eu volto a falar a frase que eu ia falar agora, que eu falei lá atrás. A fé não faz sentido, ela faz milagre.
Não espere as coisas de Deus fazerem sentido para você, porque Deus não anda na nossa frequência. Você não sabia que era você, mas Deus sempre soube. De olhos fechados. Quem entrou aqui como Gideão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Cansado de ser roubado, cansado de lutar, mas ainda assim fazendo alguma coisa, só que pedindo a Deus que enviasse uma resposta. Você só teve a surpresa que hoje Deus revelou que a resposta é uma mulher posicionada, é um homem posicionado, que a vitória vem através da obediência. Gideão obedeceu. Teve tantas coisas que Gideão fez, teve que acabar com a idolatria. Tem gente, não tem ninguém para vir aqui à frente? Quantos aqui querem uma vitória, estavam pedindo para Deus uma resposta? Você não está se aceitando como resposta? Quantos de vocês entraram aqui se achando fracos e Deus hoje está falando: você é forte, você é guerreira, você tem o que você precisa. Não é necessário que Deus levante outra pessoa. Deus está levantando você nesse bairro, nessa empresa, nessa família, nesse ministério. Hoje é o dia, você é o que Deus diz que você é. Tem mais gente para vir aqui à frente. Deus está encurtando os seus círculos. Deus está ajustando os seus relacionamentos. Talvez você esteja chorando por alguém que tenha ido embora, sabe, de amizades, de pessoas que não, sabe. E Deus está falando: ei, eu estou no controle de tudo, eu estou ajustando a sua vida hoje. Talvez até você fale: Senhor, até o que eu achava, o que me dava ainda alguma segurança, o Senhor levou. Tem mais gente ainda para vir aqui. Eu vou te dar mais 1 minuto. Se mova agora. Você é indesculpável de sair daqui dizendo que Deus não falou com você. Eu vou repetir. Você é indesculpável de sair daqui hoje do mesmo jeito, por achar que Deus não falou com você. Pastor Dilton,